Veja o que Paulo escreveu sobre Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância, sabes as sagradas letras. Veja que Timóteo, desde a infância, está aprendendo as Escrituras, que podem tornar-te sábio. Isso Paulo falando para Timóteo, né? Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Timóteo era filho de uma crente judia, e o pai era grego. E Timóteo torna-se discípulo de Paulo, a quem chama de seu verdadeiro filho. Imagine, né? Um excelente discípulo do apóstolo Paulo, para ele chamar de verdadeiro filho. E aí Timóteo é designado para cuidar da igreja em Éfeso e dar continuidade ao trabalho apostólico de Paulo. De acordo com Filipenses, Paulo não tinha outra pessoa que pudesse cuidar da igreja, e como Timóteo. E tudo começou na infância, no aprendizado dentro de casa. Amém? Irmãos, o que queremos para os nossos filhos? O que é que nós queremos o futuro dos nossos filhos? Devemos começar já, desde pequeno. E o melhor futuro que nós sabemos que podemos ter é um futuro dentro da palavra de Deus, servindo ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso nós sabemos que tem que começar de criancinha. É assim que a Bíblia ensina, inculca, né? Está em Provérbios, né? Ensina a criança o caminho que se deve andar. Deve andar. É o caminho que ela deve andar quando crescer, no futuro. Andar nos caminhos do Senhor, porque é o melhor. Nós cremos, estamos aqui, cremos que Jesus, que fomos chamados pelo Senhor e que foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Amém? A salvação por Jesus Cristo. Se não temos convicção disso, então tem alguma coisa errada conosco. E se temos convicção disso, por que não queremos o melhor para os nossos filhos? Porque às vezes nos preocupamos com os de lá de fora e esquecemos dos nossos, da nossa casa. Vamos começar em casa, começar esse trabalho, começar a ensinar os nossos filhos, para que eles tenham essa certeza, se nós tivermos, claro, tenham essa certeza de que Jesus Cristo é o único caminho que pode nos levar ao céu. Amém? Obrigado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé. Nós vamos continuar adorando ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. Você que trouxe a sua oferta ou o seu dízimo, o irmão Dedé vai colocar o cesto aqui. E você vai pegar o envelope aí com o irmão Altemar. Amém, Altemar? Glória a Deus. Vamos se colocar em pé todo mundo para a gente orar. E logo em seguida nosso irmão Dedé vai louvar o Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai querido de amor, nós glorificamos o teu santo nome. Nós exaltamos e bendizemos o nome do Senhor nesta noite. Queremos te agradecer porque o Senhor está aqui nesse lugar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Receba, continue, ó Deus, recebendo a nossa adoração, o nosso louvor, ó Deus, agora por meio das nossas ofertas, por meio, meu Deus, da nossa contribuição, por meio das nossas finanças. Receba, meu Deus, as nossas vidas, os nossos corações, em nome de Jesus. Todo aquele que irá ofertar ou dizimar, e aquele também que não fará isso, meu Deus, nesta noite, abençoa da mesma forma, abrindo as portas, ó Deus, manifestando o teu poder e a tua graça
na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor é maravilhoso, Pai. Só o Senhor é Deus. Oh, Pai amado. Oh, Deus. Venho a Ti, Senhor. Estou cansado e ferido. Quase desisti, mas segurei na Tua mão. No Teu esconderijo, a tempestade não me alcançou. Guardei a minha fé e sobrevivi. E sobrevivi. Ó Deus que caminha pelo fogo. Você que está em casa, adore, adora. E o mar não consegue afogar teus sonhos. A Tua destra sempre sustentará. Um coração fiel, fiel. Canta assim pra Ele. Perto de Deus sou muito mais. Perto de Deus vou além. E não há nada e ninguém que poderá nos separar do Teu amor, ó Pai. Aleluia, Jesus. Venho a Ti, Senhor. Estou cansado e ferido. Você que está cansado, quase desisti, mas segurei na Tua mão. Segura na mão do Senhor, amado. Aleluia, Deus. Me segura na Tua mão, Pai. Continua de pé. Aleluia. Oh, oh, oh. Adore, adore, adore. Ó Deus que caminha pelo fogo, e o mar não consegue afogar teus sonhos. A Tua destra sustentará. Coração, aleluia, fiel. Perto de Deus sou muito mais. Perto de Deus vou além. E não há nada e ninguém que poderá nos separar do Teu amor, ó Pai. Perto de Deus sou muito mais. Perto de Deus vou além. E não há nada e ninguém que poderá nos separar do Teu amor, ó Pai. Ó Pai. Oh, 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 Pai. Aleluia. Aplauda esse Deus maravilhoso. Glória a Teu nome. Deus abençoe cada um que está aqui, os que estão assistindo também pelo o YouTube, pela internet. Que Deus abençoe cada um grandemente. E creia no poder do nosso Deus, que nos leva além, independentemente da circunstância. Ele
é o nosso Deus. Aleluia. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. É sua, né? Opa. Meus irmãos, hoje estamos em família, né? Família, assim, a equipe tá reunida aí. Eu queria, em casa ninguém está vendo, né? Mas a gente está olhando aqui. Eu queria convidar você a deixar a sua Bíblia já aberta, tá? Então você vai aí se preparar agora para a mensagem, né? A gente vai ler a palavra do Senhor, né? A gente está aí caminhando para a nossa terceira semana, hoje é dia 22, então quarta semana, né? Quarta semana já, não é isso? Porque a gente começou mais cedo esse mês, a gente está na nossa quarta semana falando sobre família, e hoje a gente vai trabalhar uma família, eu diria, um tanto quanto problemática, mas eu não sei se você conhece uma família que não tenha problema, tá? Então a gente vai abrir nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 45. Deixa aberto aí, a gente já vai para o texto. Gênesis está fácil de achar, né? Quem está em casa aí também consegue achar de maneira muito fácil. Eu queria, na verdade, antes dar alguns recados, algumas lembranças. Na semana que vem nós vamos tentar, a gente ainda não sabe se vai funcionar, esperamos que sim. Nós vamos tentar transmitir, não vai transferir nada. A gente vai tentar transmitir um dos momentos da palestra de Pais e Filhos, tá? Que vai acontecer na semana que vem na sede, tá? Esse ano acontece de maneira apenas presencial, mas os cultos do domingo serão transmitidos. Então, se transmitirem durante a manhã, por exemplo, se for passado para a gente a transmissão, né, a palestra que vai ter, na verdade, eu acho que é uma pregação, como são os cultos do domingo, nós vamos passar à noite. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí você, que tem o costume de acompanhar, de assistir, né, nos nossos cultos na sede, né, você vai acabar assistindo de manhã e à noite, se você assistir de manhã. Então você percebeu lá que está passando, que está tendo alguma coisa do Pais e Filhos, então já saiba que a gente vai passar à noite, se transmitirem lá na telinha, tá bom? Então, para você vir com calma, vir tranquilo, se você vai servir, se você estiver, por exemplo, no Kids, né, na semana que vem, então aproveite para acompanhar de manhã, que aí à noite você consegue acompanhar aqui. Você não vai conseguir acompanhar aqui, porque você vai estar com as crianças lá em cima, mas se você não está, se você está na escala só do louvor, ou em qualquer outra escala, você vai conseguir assistir aqui à noite sem problema nenhum, tá bom? Deus abençoe. Estou vendo aqui a Neilza, eu ouvi seu áudio quase agora, né? Eu acho que eu respondi? Acho que respondi. E fiquei muito feliz de saber que a Jane com a Júlia, é Júlia, né? Tá certo? A Júlia, a bebezinha, a mais novinha da família agora, né? Tá com 3 dias, 4 dias, 5 dias, 4, né? 4 dias. Tá 4 dias de vida, tá em casa, 6 dias. Multiplicou de 4 para... Não, são 6 dias de vida, é isso? Passa rápido, né? Você vê, daqui a pouco tá com 6 anos. Isso voa. Então tá com 6 dias de vida e a gente fica feliz de saber que ela finalmente está em casa com a sua mãe, com os seus irmãos. Glória a Deus por isso, né? A saúde tá ok. Né, era só uma suspeita aí de algumas questões e a gente fica feliz de ver que Deus tem cuidado, continua cuidando. Agradeço a igreja aí pelas orações, né, os irmãos que sabiam da situação pelas orações. Vamos continuar orando por essa família, a família que está no nosso coração desde que a gente veio para cá, né, desde que a gente chegou. Se afastou um pouquinho lá atrás, né, mas nada que uma reaproximação, né, santa não resolva, ainda mais agora a gente tem uma grande, eu diria que uma grande desculpa para estar lá, que é mais do que uma desculpa, é uma desculpa linda, maravilhosa de 6 dias, né, para conhecer. Claro, ninguém vai lá agora, por favor, a menos que seja convidado, porque eu lembro quando o Oliver nasceu e todas as outras situações de família, assim que a gente chega em casa, a gente não quer ver ninguém, a gente quer descansar. Então, assim, pelo menos nos 30 primeiros dias, que a bebê não tem todas as vacinas ainda, o que você vai fazer? Você vai aguardar um convite, você não vai visitar. E a Neuza vai avisar isso para a Jane, tá? Você vai aguardar um convite. Se a Jane disser, não, pode vir, tudo bem, eu quero receber, aí você vai de todo o coração. Se não, espera, sossega um pouquinho o seu coração,
porque esses primeiros dias, esse primeiro mês aí, é muito importante que a família tenha liberdade para poder cuidar do seu bebê. Depois sim, agendado direitinho, sem aparecer lá do nada, você vai marcar, posso ir? Aí sim você vai, visita, conhece a Júlia. Amém? Amém. Então beleza, e aí eu vou guardar meu convite também aí, para eu ir lá quando for a hora certa, tá bom? Queremos conhecer sim. Meus irmãos, antes da gente fazer a leitura, eu queria reforçar com vocês a nossa agenda, de maneira bem rápida, né? Porque semana passada a gente passou já aí, mas talvez alguém que esteja até em casa, eu acho que a equipe aqui toda sabe da agenda, mas deixa eu relembrar, né? A gente tem, essa semana é uma semana que a gente chama de semana mais vazia. Semana passada foi semana cheia, essa semana é semana vazia. A gente tem algumas visitas para fazer, mas da igreja mesmo, evento da igreja oficial, nós temos quarta-feira o nosso culto, venha para o nosso culto na quarta-feira, traga a sua família, vamos encher isso aqui, se for de criança, vamos encher de criança, glória a Deus por isso. E na sexta-feira também, nós temos a nossa célula, que acontece lá no Altemar, né, lá na casa do Altemar e da Isa, tem sido bênção demais, sexta-feira às 8 horas da noite, quarta-feira às 7h30, tá? 7h30 da noite, nosso culto aqui, sexta-feira, lá no Altemar. Por favor, se você não estiver trabalhando, ou com algo muito sério, lá, nasceu o meu filho, ok, pode ficar em casa. Agora, se não for isso, você vai para a célula, para que a gente possa conversar sobre tudo aquilo que trabalhamos também aqui no culto, conversar lá na célula com mais liberdade, com mais tranquilidade. Leve sua criança, leve seu filho, temos a célula Kids acontecendo toda semana, né? Tem sido bênção demais, a gente tem conseguido crescer junto, né? As crianças crescendo não só em tamanho, mas também no conhecimento da palavra de Deus. E, claro, lembrando que você precisa orar por Soledade. Eu nem conversei com a equipe ainda, mas já vou jogar aqui já. Eu acho que eu comentei com o Delson, assim, bem por alto. Vou jogar aqui a informação. Tudo indica que falta muito, muito, muito pouco para que a Igreja em Soledade se torne Igreja Batista do Povo em Soledade. Então, cenas dos próximos capítulos, eu quero que você ore por isso, tá? Porque vai ser bênção demais, mas isso significa que a gente vai ter que trabalhar. Então, se você, né, eu lembro que o Delson, ele costuma dizer muito isso, ele fala assim, ó, a gente não pediu uma igreja aqui, agora a gente tem que trabalhar. Trabalho veio, agora a gente tem que cumprir esse trabalho. Então é isso, né? Esteja orando, porque tem sido bênção demais lá, as pessoas, de fato, a gente teve uma questão que aconteceu, que poderia ter sido um problema muito grave, inclusive é algo que a gente está resolvendo ainda, mas foi um problema externo. A igreja disse, não, nós estamos juntos, nós vamos continuar unidos, nós vamos continuar caminhando, mesmo sem o templo, que esse foi um problema grave, nós perdemos o templo lá, né? O local onde a gente fazia o culto, a gente não faz mais, mas agora a gente está fazendo debaixo de uma árvore, quem viu a foto aí nas redes sociais, né? A gente fez um culto debaixo de uma árvore, já encontramos um outro local provisório e vamos orando para que Deus dê o local definitivo, porque não é o local que vai fazer a igreja disse, estamos juntos, estamos de pé, vamos continuar caminhando com Deus, amém? Amém. Gênesis 45, do versículo 1 ao 5, nós vamos ler. Então, separa aí. Diz assim a palavra do Senhor. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou, saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram, então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês. Não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Meus irmãos, a história de José é uma das histórias mais poderosas da Bíblia. E talvez quem tem a caminhada maior, né, na fé,
ou com Cristo, já conheça bem essa história. É a maior história, inclusive, em quantidade de capítulos, eu diria que é a maior história completa ali do Antigo Testamento, melhor, a maior história de Gênesis, né? Do Antigo Testamento não mais de Gênesis. Nós temos várias histórias sendo contadas. A história de Abraão tem vários capítulos, mas chega um momento em que você começa a ouvir falar, Abraão, fala-se de Abraão, depois você vai para, fala-se de Jacó, né, dos seus filhos, e começa a história de José. Entenda, José, um garoto, vamos voltar um pouquinho na história, um garoto que era o mais novo de seus irmãos, ou depois de Benjamim, pensando ali, um dos mais novos, mas ele nem conseguiu estar muito tempo com Benjamim. Mas entenda, um dos mais novos filhos de Jacó, ou melhor, de Israel. E José, como conhecemos, era um sonhador, né? Tem um DVD, né, que a gente tem em casa lá, eu e a Tabata, que é da Disney, inclusive. Eu não lembrava que era da Disney, estava lendo esses dias. A Disney produziu a história de José, né? José, o príncipe dos sonhos, ou enfim, alguma coisa assim, não me recordo agora, me corrijam aí se vocês lembrarem. Mas é uma baita de uma história, um baita de um filme. Vale a pena a gente tirar um dia desse para botar a criançada para assistir, pegar uma quarta-feira dessa aí no culto, sobe com a criançada para assistir enquanto a gente estiver no culto aqui, porque a criança vai ser ministrada. Porque a história de José é uma das histórias mais belas e de maior sofrimento da Bíblia. A história de José tem tudo que um filme precisa ter, para ser um baita de um filme. Só que sabemos que a história de José não foi um filme. A história de José foi real. E por ser real, ele passou por situações reais que nós passamos. Claro, não estou dizendo aqui que vocês foram vendidos pelos seus irmãos. Mas vamos voltar um pouquinho. Vamos entender José na sua infância. Israel, ele teve filhos com 4 mulheres. Vamos falar dos filhos homens aqui, ok? Não vamos citar as filhas mulheres, mas dos filhos homens, que é onde a história está centrada. E sabemos dos 12 filhos dele no total. E apenas 2 da mulher que Israel amava. Israel com 12 filhos, dos 12, somente Benjamim e José eram filhos da mulher do coração de Israel, de Jacó. Você sabe que, se você tem mais de um filho, e aqui temos alguns casos de pessoas com mais de um filho aqui, tirando eu aqui, eu acho que todo mundo que tem filho aqui tem mais de um, né? Eu tenho um só, mas eu acho que todo mundo aqui tem mais de um. Você sabe como é que é ciúme de irmão? Natural. O irmão tem ciúme do outro, né? Enfim, mesmo irmãos que se dão bem, têm ciúme uns dos outros. Eu estava vendo no sábado, né, ontem, a Ana e a Laila, né, conversando, são super amigas, a gente falou um pouquinho de amizade e tal, são super amigas, mas você sente às vezes uma cutucando a outra e tudo mais, e isso é natural de irmãos, isso acontece, né? O Altemar tem 8 irmãos, é isso mesmo, total de 8 ali, né? Eu cresci numa casa com 2 irmãs, a gente também tinha muito isso, a minha irmã do meio tinha um ciúme absurdo da minha irmã mais nova, ela que não me ouça, é capaz dela estar assistindo, mas ela sabe que isso é verdade, né? E nós tínhamos, às vezes, ciúme uns dos outros com os nossos pais. Agora você imagina, numa situação dessa, em que existe uma casa com 4 mães diferentes. Existia ciúme entre essas mães, existia ciúme entre esses irmãos. Um irmão queria ser maior do que o outro irmão, um irmão queria ser mais importante do que o outro irmão. E a casa de Israel não era uma casa que nós conhecemos pela palavra união. A casa de Israel não era unida. A casa de Israel veio a ser unida, unificada, muito tempo depois. Mas até o momento em que a gente lê a história de José criança, a casa de Israel não é uma casa unida. E eu não estou falando de briguinha entre irmãos. Eu estou falando de um dos irmãos que diz, olha, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava muito à frente de vocês. Pelo menos era assim que os outros irmãos recebiam. Nesse sonho, o sol se curvava para mim, meu pai se curvava para mim, vamos traduzir aqui logo o sonho, e os meus irmãos, vocês,
que são mais velhos do que eu, em sua maioria, se curvavam a mim. Agora pensa num garoto, sem vergonha, que diz um negócio desse para os irmãos mais velhos. Pensa que esses irmãos, eles nem têm um relacionamento muito bom com José, porque Jacó tinha José como um filho mais querido, porque era o filho da esposa amada. Eu não vou me alongar na história inicial de José, mas eu queria que a gente tivesse essa figura em mente. Porque assim, nada justifica o que os irmãos fizeram a ele, nada justifica. Mas pensa num sentimento de ciúme, de inveja, de raiva, crescendo dentro desses corações. Talvez você já tenha passado por uma situação parecida, talvez não com um irmão seu, de sangue, mas uma situação em que você não gostaria de estar sentindo o que sentiu, o ciúme que sentiu. Eu lembro de uma situação em situação que eu passei, eu não quero falar de águas passadas aqui, né, porque minha esposa depois vai assistir, né, brincadeiras à parte. Eu lembro de uma situação que eu vivi com uma ex-namorada, em que o ciúme que eu tive, por conta de algumas situações que eu vivi com ela, era tão grande, que eu não me reconhecia. E eu tremia, porque aquilo mexia demais comigo. Então quem já sentiu algo assim, já sentiu ciúme de alguma situação, quem já se sentiu menosprezado ou rebaixado diante de alguma situação, quem já se sentiu preterido diante de uma outra pessoa, sabe que esse sentimento, se você alimenta, é um sentimento muito perigoso. E era isso que estava acontecendo dentro da casa de Israel. Lembra? Quarta semana que estamos falando sobre família. Família, projeto de Deus, mas que tem os seus problemas. Toda família tem. Se a sua família não tem problema, meu querido, então vem conversar comigo que a gente quer aprender com você. Porque toda família tem os seus problemas. E problema entre irmãos, entre marido e mulher, tudo isso sabemos que acontece em algumas famílias mais do que em outras. Esses irmãos, e aqui a gente está ainda introduzindo o assunto, mas a gente vai chegar lá. Esses irmãos começam a criar problemas para José. Entenda, quando você tem um sentimento, você guarda para você, você se prejudica. Mas você pode ser muito mais prejudicial quando você tem um sentimento, você conhece outra pessoa que tem esse mesmo sentimento negativo e você compartilha isso para alimentar. É um irmão falando com o outro. Você vê o fulano? Olha lá, está achando que é quem? Você vê? Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que a gente vai se curvar a ele. Era isso que acontecia na família. Então os outros irmãos começam a se unir, mas se unir para o mal. Da mesma forma que a humanidade se uniu em Babel para o mal, os irmãos começam a se unir e cada vez criando mais ranço dentro do coração. Vamos usar o português correto aqui, que é isso mesmo que eles tinham, ranço no coração. E meu irmão, talvez você me pergunte, o que essa palavra tem a ver comigo? E eu com isso não tenho ranço de ninguém. Nós precisamos tomar cuidado dentro da nossa casa com as falas que nós temos. Entenda, José, criança ainda, né, novinho, ele começa a falar de tudo aquilo que viria. E o que ele fala não edifica ninguém na sua casa. Eu não estou aqui para julgar se o que José fez estava errado, certo, ou deixou de estar, mas o que ele fez gerou uma consequência. Sabemos, segundo o texto que lemos aqui, que José, ele percebe que tudo isso tinha um propósito. Mas o que José faz tem uma consequência na sua casa. José, querendo contar, animado, tudo aquilo que ele tinha sonhado, ele gera ciúme, inveja, ranço na sua família. Eu não conheço a história de vida de todos aqui, mas até pelo que eu já conversei, pouco que eu já conversei, a gente sabe que aqui a gente vai para a casa expandida, tá bom? A gente vai falar um pouquinho da nossa família expandida. O que é a família expandida? Você tem o núcleo familiar, que é a sua casa, quem mora na sua casa, né? Ou seja, se você é casado, você, sua esposa, você, seu marido, os filhos, esse é o núcleo familiar.
Agora, família expandida é a família de onde você veio. É a família, é sua família, família do seu marido, família da sua esposa, enfim. E os seus primos, irmãos, sobrinhos, tios, toda essa equipe grande aí, que as famílias aqui em Euclides da Cunha são grandes, costumam ser enormes, né? E eu queria falar um pouquinho disso. Talvez o seu problema, a sua dificuldade, até hoje persista com algum irmão que você tem. Talvez a sua dificuldade persista com o seu pai. Ou talvez isso aconteça dentro da sua própria casa com os seus filhos. A questão é que nós temos problemas. E de verdade, para de culpar o inimigo pelos problemas que você tem. José tinha problema dentro de casa, não é porque o diabo estava ali azucrinando o ouvido das pessoas, não. O texto bíblico deixa muito claro que o que ele dizia ia criando isso no coração das pessoas. Ou seja, existe um sentimento natural que é gerado. Eu não estou dizendo que o inimigo não esteja ao derredor, querendo nos tragar ou querendo causar a confusão dentro da nossa família. Mas a gente tem o costume de atacar o inimigo e jogar a culpa toda nele. Se a culpa fosse toda dele, ninguém ia para o inferno. Porque Deus é justo. O inimigo tem o que é dele, está guardado. Mas nós precisamos começar a entender que assim como na família de José, nós temos ali irmãos que não se dão bem, irmãos que falam algo que fere o outro, que fazem coisas que ferem o outro, nós temos isso dentro das nossas famílias, ou não temos? De modo geral, sim. Talvez a sua família não tenha, mas de modo geral a gente tem alguém. Se não é com você, é com um irmão e outro irmão, com um primo, com um tio, enfim, as famílias de modo geral têm os seus problemas. Todas as famílias que eu conheci até hoje têm os seus problemas, têm as suas situações, têm as suas mágoas, as suas tristezas. Tem famílias que têm mais, famílias que têm menos, mas todas têm. E caminhando na história de José, ele é entregue a mercadores de escravos pelos seus irmãos. Primeiro os seus irmãos jogam ele dentro de uma caverna, de um buraco, para pensar no que vão fazer com ele, inventam uma história para o seu pai, pegam a túnica, o presente, tem presente que a gente recebe, que só misericórdia, né? Tem presente que a gente recebe, que se vira contra nós. Aquela túnica que foi feita para José, pelo seu pai, com todo carinho, com todo cuidado, ela vira a prova da morte de José. Pegam José e levam para o Egito. Seus irmãos, as pessoas que mais deveriam cuidar de José. José ainda moço, os irmãos já velhos, mais velhos. Essas pessoas vendem o seu irmão. Para encurtar a história, José é vendido à casa de Potifar, começa a trabalhar lá e Deus faz com que a casa prospere, até que algo acontece, um engodo, um problema que é causado ali dentro, para que José fosse jogado, escuta bem, na cadeia por anos e anos. Dentro da cadeia, José, que tinha um dom dado por Deus, e eu não vou ficar detalhando a história que vocês conhecem. Se não conhecem, é só ler a Bíblia depois. José que tinha um dom que Deus deu, de interpretação de sonhos, de entender o que os sonhos significavam. Por conta desse dom, dado por Deus, ele consegue sair, e não só sair da cadeia, mas virar o segundo no Egito. Apenas abaixo de Faraó. E chegamos ao momento em que José, anos e anos e anos e anos e anos depois, diante dos seus irmãos, que têm fome, se apresenta a eles. Muitas coisas acontecem nesse momento. Eu queria muito que a gente pensasse no coração de José. Você já deve ter sido atacado por alguém. Você já deve ter sofrido. Não sei a Esther aqui, que é a mais nova que está aqui hoje, mas até a Esther já sofreu em algum momento, não sei se sofreu muito, mas já sofreu algumas situações, já teve tristezas,
Não já? Todos nós passamos por isso. E às vezes o ataque vem das pessoas que nós mais amamos, das pessoas mais próximas da gente. Às vezes o ataque vem de uma pessoa que você considera tão amigo seu que você acha impossível que algo assim pudesse acontecer. E na verdade esses ataques vêm dessas pessoas porque você se desarma para elas. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer a vocês nessa noite é: se você tem uma pessoa ou algumas pessoas na sua mente agora, você já teve a oportunidade de fazer o que José fez nesse texto? E agora sim, chegamos ao texto. O texto começa contando o que aconteceu logo depois de José ter enviado os seus irmãos de volta. Só para contextualizar, a fome no Egito e em todo o seu entorno, na verdade no Egito não, por conta de José, do sonho que José revelou por conta do Espírito Santo dá a José a revelação dos sonhos do faraó, e por conta disso o Egito prospera em meio à fome, todo mundo passando fome, todos vão até o Egito para pedir comida, e é nessa que a casa de Israel, os filhos de Israel, vêm até o Egito. E aprove o Senhor fazer com que José tivesse contato com seus irmãos. Num primeiro momento, José ainda estava ressentido. Você vai ler isso lá dos capítulos 37 em diante, você vai perceber que a dinâmica familiar, aquela mesma dinâmica que produziu inveja, ódio e tudo aquilo, trouxe terríveis consequências ao coração dos irmãos e da casa de Israel. Diante disso, algumas perguntas nós precisamos levantar. A primeira pergunta é: será que o tempo cura todas as mágoas? A gente tem o costume de dizer: não, isso aí deixa que o tempo resolve. A gente fala isso. Deixa que o tempo resolve. Não adianta mexer nisso agora. Não, deixa tudo sossegar. Deixa tudo se acalmar. Meu irmão, anos e anos, décadas tinham se passado. José casou, teve filho, mas muita coisa aconteceu. No momento em que José vê os seus irmãos, ele treme. Eu queria voltar com vocês um pouquinho no texto. Você está em Gênesis. Nós vamos voltar um pouquinho. Capítulo 43. Perdão, capítulo 42. A gente vai caminhar um pouquinho nesse texto, vai pegar alguns trechos que são importantes. Capítulo 42 de Gênesis, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: quando Jacó soube, está aqui? Obrigado. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito, vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José, vamos lembrar, eles eram 12, José era um deles, sobraram 11, certo? 10 desses, só Benjamim não foi, só o mais novo não foi, 10 desses sobem até o Egito. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito, mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre entre os que iam, pois para lá foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. Entenda uma coisa muito importante aqui: aquilo que aconteceu na vida de José deixou marcas profundas no coração do seu pai. O seu pai agarrou Benjamim com todas as forças e disse: não vou deixar acontecer nada com ele. Muito tempo tinha se passado, Benjamim já era moço grande, mas Benjamim continuava ali debaixo dos braços do pai, porque Jacó estava traumatizado. Quantos traumas nós vivemos? Quantos traumas? Quantos traumas a nossa família não passou? Talvez você esteja pensando aí agora, nesse momento, em algum trauma que você mesmo viveu, ou algum trauma que uma pessoa que está do seu lado viveu, por conta de um erro seu ou de alguém da sua família. Nós precisamos entender que todas as nossas ações, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, todas as nossas ações têm consequências.
E o texto continua, versículo 6. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam: não, meu senhor, estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso, pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. O que nós estamos vendo aqui na vida de José? José, anos e anos depois, ainda magoado. O que isso diz para a gente? Bom, primeiro que claramente o tempo não cura todas as mágoas. Na verdade, o tempo não cura mágoa nenhuma. O tempo em si não cura a mágoa. Eu não sei quantas mágoas você deixou para resolver depois. Não, deixa que o tempo resolve. Não vou nem falar não, porque se eu falar... Meu querido, as mágoas têm tendência a piorar. Na verdade, elas ficam anestesiadas, mas no momento em que José está vivendo bem. José, nesse momento, está bem com a sua casa, com a sua família, governando o Egito. Abaixo apenas de Faraó, ele fazia o que ele bem quisesse. Ele tinha tudo que ele podia ter nas suas mãos. Mas José ainda era um homem ressentido. José ainda era machucado. As nossas mágoas precisam ser tratadas pelo Espírito Santo. Não é o tempo que cura todas as mágoas, mas é o Espírito Santo de Deus, se nós permitirmos que Ele trabalhe nos nossos corações. Era uma mágoa que ele tinha com a família. Ele não conseguia perdoar. Os irmãos nem sabiam quem ele era, mas ele estava já pensando numa forma de castigar os irmãos pelo que eles fizeram, porque agora José tinha poder. José podia fazer. A gente tem um pouco disso às vezes, não tem? Sabe, alguns chamam né, algumas igrejas, algumas pessoas, nós vemos, eu estou rindo, mas o assunto é muito sério aqui, é tão absurdo que a gente até acha graça, porque tem gente que acha que tudo bem amaldiçoar o irmão, que tudo bem, ele fez comigo, isso é castigo de Deus. Meu irmão, a gente tem tendência a pensar isso. A gente pode não falar, mas a gente tem tendência a pensar: não, isso aí porque foi aquilo lá que ele fez. José tinha poder na mão, e José começa a trabalhar na sua mente para pensar numa forma de castigar aqueles homens. E o texto continua, Gênesis 42, versículo 13, eles disseram: nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Então José lhes disse: é como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó, que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem, ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. Percebe? Ele reencontra os irmãos. Normalmente um reencontro de irmãos deveria ser de alegria, de abraço, de cuidado, poxa, quanto tempo. Não, o que ele faz é prender os irmãos. Meu irmão, olha para o seu coração, pensa nesses irmãos, quem seriam esses seus irmãos aqui, que pode não ser irmão de sangue, e pensa em você com poder na mão. Seja sincero com você, porque de repente você já perdoou, glória a Deus por isso, mas seja sincero com você no seu coração. Qual das duas atitudes você tomaria?
prenderia eles por 3 dias, só para eles ficarem espertos? Ou abraçaria e perdoaria? Olha para o seu coração, de verdade, seja honesto com você, não responde para mim não, responde para Deus, é você e Deus agora. Não minta para Deus não, por favor, viu? Nós vivemos mágoas, problemas, dificuldades, e eu conheço muitas pessoas que já viraram para mim e falaram assim: eu não perdoo, já perdoei muito, não perdoo mais. Meu irmão, José tinha mágoa no seu coração. E o texto continua. Versículo 17, versículo 18. No terceiro dia José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui, onde estão presos. Os outros podem ir, levando cereal para matar a fome de suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: na verdade estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos pedia e não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. José cai, aqui é lembrança deles sobre José, que é jogado naquele poço, naquele local, e grita: irmãos, irmãos. E eles lembram disso, eles não sabem quem está castigando eles, que é o próprio José, mas eles percebem que estão sendo castigados. O que isso nos mostra? Que eles vêm sendo assombrados pelo que eles fizeram com José, desde o dia em que isso aconteceu. É uma família sendo família, mas é uma família alimentando dor, tristeza, choro e mágoa. Nós, em muitas situações, podemos liberar perdão, podemos cuidar do outro, podemos pedir perdão e não fazemos na hora em que podemos. Nós somos separados. Fica muito mais difícil de pedir perdão, fica muito mais difícil de resolver a situação. E às vezes passamos, em muitos casos passamos anos e anos, e anos e anos, sem resolver isso. E aquela mágoa, ou aquela dor, ou aquele arrependimento, ou aquele remorso nos consome dia a dia. Eu falei aqui várias vezes, é plano de Deus, falei nos outros domingos, é plano de Deus, família. A família é plano de Deus, amém? Se a família é plano de Deus, e aqui eu não vou falar mais só do núcleo familiar, embora talvez você tenha magoado a sua esposa, você tenha magoado o seu marido, você tenha magoado alguém muito próximo dentro da sua casa, tenha magoado o seu filho, tenha magoado o seu pai, mas estamos falando aqui de maneira mais ampla agora em relação à família. Talvez um amigo que você considerava família, que hoje você nem tem relação mais, por conta de algo que ele fez com você, que magoou o seu coração, ou até por conta de algo que você fez com ele, magoou o coração dele. O que eu entendo desse texto? Que se nós não fazemos na hora que podemos fazer, talvez a próxima oportunidade que Deus nos dê, leve anos e anos. E aquilo vai corroendo a gente por dentro. Eu não estou falando de algo abstrato aqui, eu não quero citar, eu quero evitar citar situações muito próximas de nós aqui. Mas vocês conhecem a história de vocês, conhecem o coração de vocês, e eu conheço o meu, eu olho para trás, eu vejo situações que eu poderia ter evitado, eu vejo coisas que eu sei que eu poderia ter feito diferente, situações em que eu magoei alguém, que eu não precisava ter feito aquilo, mas um coração duro, um coração que foi machucado, feriu de volta. Nós precisamos entender que somos humanos sim, mas que quando isso acontece, nós precisamos resolver no mesmo momento, porque é justamente essa mágoa que é gerada no coração de José, que não vai embora, que faz com que José não consiga viver tudo aquilo que ele tinha para viver. Como assim não tinha para viver tudo aquilo? José tinha tudo, mas José, no momento em que encontra os seus irmãos, volta a sentir tudo aquilo que ele sentia antes, toda aquela mágoa estava escondida ali, estava guardada ali,
e o perdão precisava ser liberado. Gênesis capítulo 42, versículo 22. Rúben respondeu-lhes: não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Não sei se vocês lembram da história, mas Rúben intercedeu aos irmãos para que os irmãos não simplesmente largassem José para morrer. Mas Rúben era o irmão mais velho. Engraçado, né? A gente ouve muito falar da tribo de Judá e pouco da tribo de Rúben. Jesus é o leão da tribo de Judá. Davi veio da tribo de Judá. Todos os reis foram da tribo de Judá, tirando, obviamente, Saul, os reis depois de Davi, ali. A tribo de Judá teve o reinado mais forte dentro da casa de Israel. Aí eu pergunto, por que Judá e não Rúben? O correto seria Rúben. Deus sempre prezou pela primogenitura. Deus sempre prezou pelo primeiro filho. Mas vamos lembrar da história de Israel. Jacó, o enganador, ele não era o primeiro filho. Jacó tinha um irmão. Esaú era, embora eles fossem gêmeos, Esaú nasceu primeiro. Nasceu primeiro, a bênção da primogenitura dele. Jacó rouba isso do seu irmão. E entenda, presta atenção no que eu vou falar, porque senão a gente vai entender errado. E essa maldição recai sobre os seus filhos. Não porque exista um demônio que se alojou ali, não é nada disso. A questão é que o que nós como pais fazemos, isso aqui é muito importante, o que nós como pais fazemos resvala nos nossos filhos. Porque eles aprendem, eles ouvem aquilo que nós fizemos, eles aprendem com as nossas ações, e não com o que nós falamos. Israel dava muitos conselhos aos filhos, mas muitas das coisas que os filhos fizeram, foi porque eles viram Israel fazendo, e não porque Israel disse para que eles fizessem. Nós ensinamos os nossos filhos por meio do exemplo. Isso precisa ficar muito claro para a gente. Eu falo para ele, eu falo, mas ele não me escuta. É claro que ele não vai ouvir. Tem uma frase antiga, eu não me recordo de quem é, mas que diz assim: olha, as suas atitudes gritam tão alto que eu não consigo ouvir os conselhos que você me dá. Percebem? Às vezes nós queremos que a nossa família, os nossos filhos, eles de fato percebam em nós aquilo que nós estamos ensinando, aquilo que nós estamos falando com tanto amor, mas o que nós fazemos não bate, ou o que nós fizemos no passado e não demonstramos arrependimento, não bate. Israel rouba a primogenitura de Esaú. Talvez você me diga, não, mas é porque Jacó era para ser, né? Deus queria que fosse e as coisas aconteceram. Claramente a Bíblia conta o que aconteceu, dizendo que isso não deveria ter acontecido. Mas por vários problemas que a família teve, então já percebemos aqui uma família disfuncional, começando em Abraão. Abraão e Sara não esperam, e por não esperarem, a gente tem todo o problema que acontece até hoje entre os filhos de Ismael e os filhos de Isaac. Começou lá. Por isso que eu digo que é difícil dizer que a nossa família é muito diferente disso, porque os nossos pais, eles cometeram esses erros, né? Quando eu falo dos nossos pais, eu falo lá de Abraão. As famílias são assim. Nós precisamos olhar para esses erros e entender que não podemos errar junto. Agora, perceba o seguinte: Abraão já teve esses problemas. Isaac é enganado. A esposa de Isaac, olha, a Rebeca, ela ajuda Jacó a enganar o marido dela. E aí, quando chega na família de Jacó, você tem os filhos ali vivendo tudo aquilo, e um Rúben que, em vez de assumir seu papel
de filho primogênito, assumir seu papel na família, papel que lhe era de direito, e não só direito, mas era dever dele, ele se omite. Judá toma a frente, Judá toma as decisões. Por conta disso, Rúben perde esse direito. E o próprio Rúben é quem fala que, olha o Rúben se justificando, eu falei para vocês que isso não ia dar certo. Isso lembra muita gente que a gente conhece, até a gente mesmo, né? A gente se omite numa situação, a gente não fala, a gente só comenta assim, mas não seria melhor? Não, tá bom. Quando o negócio dá problema, a gente é a primeira a pular fora. Ela fala, eu falei para vocês que não ia dar certo. E ele diz, não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem? Eu falei, eu avisei. Todos esses problemas são problemas corriqueiros das nossas famílias. Ou não são? Talvez não sejam todos da sua família, mas um ou outro a gente começa a identificar. Eu identifico na minha. Então observe que tudo o que aconteceu porque a família deles era uma família que hoje chamariam de família disfuncional. Aí pegam tudo isso, para transformar, para dizer que qualquer tipo de família pode ser família, enfim, isso é outro caso, outro assunto. Mas a mensagem que a gente quer trazer hoje e todo esse texto é justamente, o foco não está na família disfuncional, mas como restaurar uma família disfuncional. Porque é possível restaurar uma família disfuncional. E por isso que o nosso texto base foi Gênesis 45 e não Gênesis 42. Porque entendemos toda a situação aqui, a gente não vai ler a história toda, porque senão a gente vai ficar lendo capítulos e mais capítulos, mas para resumir a história, eles vão buscar Benjamim, José arma uma arapuca para que eles pudessem encontrar algo na sacola de Benjamim, para que Benjamim fosse preso. José queria ver a reação, queria entender, José queria que eles sofressem. Que palavra linda, né? José, a gente fala tão bem de José, né? José é uma coisa de louco. José, ele era pecador que nem eu, que nem você. Não dá para botar os heróis da fé em pedestais. José queria o teu gostinho, porque ele estava sofrendo, ele sofreu muito. Os irmãos dele não tinham noção do sofrimento que ele tinha passado. Aquela família, aquela casa necessitava de cura de Deus nos seus relacionamentos. E glória a Deus, porque a história não termina assim. E aí voltamos para o nosso texto, Gênesis 45. O copo é escondido na sacola de Benjamim. Na verdade, voltando um pouquinho, Gênesis 44. Benjamim é preso, seguram Benjamim, prendem Benjamim. Gênesis 44, versículo 30. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, aqui eles já passaram por tudo isso. E eles respondem assim: agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. Porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem, como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos, porque como poderei voltar a meu pai, se o jovem não for comigo? Eu não poderei ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Meus irmãos, falamos sobre tudo o que aconteceu. E aí eu pergunto, eu li só a fala, mas quem vocês acham que falou isso? Judá. Observa, se a gente voltar a alguns versículos, versículo 18, então Judá se aproximou dele e disse, e o texto vai, e ele fala, e ele fala, e ele fala, e ele fala, entenda,
Judá assume o seu papel nesse momento. Judá liderou os irmãos para botar José onde o José foi parar. Mas nesse momento, Judá diz: olha, o seu servo vai no lugar dele. Me coloca no lugar dele. O primeiro passo, entenda, o primeiro passo para que haja restauração numa família disfuncional é você assumir a responsabilidade dos seus atos. Enquanto nós não assumirmos a responsabilidade por aquilo que nós fizemos, Deus vai continuar esperando para restaurar a sua família. Deus vai continuar esperando para restaurar os seus relacionamentos. Talvez o seu problema não seja dentro da sua família, mas você precisa tomar uma atitude e se responsabilizar por aquilo que você fez. Talvez essa palavra não seja para você. Talvez você esteja pensando assim: poxa, se fulano estivesse aqui. A gente tem costume de pensar: se tiver, você manda. Tá gravando, não tá? Tá. Você manda para a pessoa, não tem problema não. Mas eu queria que você olhasse para o seu coração agora. Quais são as atitudes, e que seja prático nesse momento. Quais são as atitudes que você precisa tomar, que você tem que tomar, que você hoje vai tomar, para que de fato você assuma a responsabilidade pelos seus atos. Se você sabe quais são essas atitudes, já anota aí. Se você não sabe, anota que você precisa orar a Deus e pedir. Judá, ele assume finalmente a responsabilidade pelos seus atos, a ponto de hoje ser a tribo mais conhecida das 12. Se não a mais conhecida, uma das mais conhecidas. A de Levi também é bem conhecidinha. Mas assim, se a gente entende isso, se a gente percebe isso, percebemos que o primeiro passo que precisamos tomar é assumir responsabilidade. Talvez você esteja pensando: não, quem tem que assumir responsabilidade é o outro. Meu irmão, o outro precisa assumir a dele, você tem que assumir a sua. Esse é o primeiro passo. Mas o texto continua, agora sim, 45. Então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. José consternado, José observando aquilo, percebendo a atitude de Judá, e pensando que Judá poderia ter a mesma atitude com ele. José não consegue se conter, e tira todos dali da sala, porque ele não quer ser visto chorando, porque a emoção toma conta dele. Versículo 1 ainda: e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. José até então estava pensando em castigar os irmãos. Não que a atitude de Judá tenha mudado completamente o coração de José, mas ela foi o primeiro passo. E José se revela aos seus irmãos. E seus irmãos não lhe puderam responder. Obviamente, imagina a situação, né? O irmão que você achava que tinha morrido, isso é muita cena de novela. O irmão que você achava que tinha morrido, de repente, ele aparece, né, maquiado, tira tudo e fala: olha, sou eu, José, Zezinho, que corria com vocês. E os irmãos não se aguentavam de tão assustados que eles ficaram. Versículo 4, José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram, então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. O segundo passo para a restauração. O primeiro passo foi de Judá aqui, agora vem o passo de José. É reconhecer que tudo aquilo que nós vivemos, seja bom ou seja ruim, se nós vivemos com o Senhor, o que nós vivemos tem um propósito. Então não importa o que você tenha vivido na sua casa, na sua família, na sua infância, hoje você está com o Senhor, e o Senhor usa tudo aquilo que aconteceu lá atrás com um propósito,
para o cuidado da casa dele. Porque lembra, você faz parte dessa família, mas você saiu dessa família para viver numa outra família, a família de Deus. E Deus cuida dos seus filhos. José termina no versículo 5 dizendo: não se preocupem com nada disso. Não fiquem irritados com vocês, não fiquem tristes com vocês. O que José está tirando do ombro daqueles homens é o fardo da culpa que eles carregaram por tantos anos. Tudo isso porque Deus estava restaurando aquela família. O primeiro passo foi dado, e o segundo passo José dá, tirando toda a culpa dos ombros daqueles irmãos. José começa aqui a perdoar. O perdão, ele não é algo que você sente. Não é. Se perdão fosse sentimento, não seria mandamento. Sentimento e mandamento não podem andar juntos. Entenda o que eu quero dizer? Eu não consigo mandar você sentir nada. Se existe um mandamento, é porque eu tenho uma atitude que eu preciso ter com aquele mandamento. Falávamos disso essa semana. Ou seja, quando Deus nos manda amar, é porque eu preciso fazer algo pela outra pessoa. Quando Deus nos manda perdoar, é porque eu preciso fazer algo, tomar uma atitude. Quando Deus nos manda nos alegrarmos, é porque eu preciso fazer algo, tomar uma atitude. Não estamos falando aqui do que eu sinto, porque eu não preciso sentir para fazer. Se é mandamento, eu só tenho que obedecer. E na família de José toma uma atitude. José aqui nesse momento não foi 100%, tá tudo certo agora, eu não vou lembrar de nada que aconteceu. Não foi isso que aconteceu com ele. O que acontece é que ele toma uma atitude de perdão, de liberação de culpa das pessoas. Não é mais, Dedé, fica tranquilo porque aquilo que você me fez aconteceu para a glória do Senhor. Fica tranquilo porque você de fato errou, mas eu estou bem, e tudo aquilo que aconteceu o Senhor direcionou para que a família dele estivesse bem. Então tira essa culpa de você. É isso que José fala aos seus irmãos. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. E ele começa a contar a história, contar o que aconteceu. Eu não vou muito além, mas percebemos que apesar das experiências dolorosas de José, e apesar das experiências dolorosas que vocês vivem, que vocês viveram, que nós vivemos, somente Deus pode fazer com que tudo coopere para o nosso bem. Foi isso que aconteceu em Gênesis 45:5. Josué reconheceu que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, pode abrir para a gente Romanos 8, 28, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Queria convidar você a se colocar de pé. Dos capítulos 42 ao 44, a pergunta que nós levantamos é: nós devemos esquecer do que foi feito conosco? Obrigado, meu irmão. Pode ir. Vocês não viram, mas eu derrubei, quer dizer, não sei se viram, né? Eu derrubei a água toda aqui. Nós devemos esquecer do que Deus fez conosco, do que fizeram conosco? Nós devemos esquecer aquilo que foi feito, ou curar, ou buscar em Deus a cura por aquilo que foi feito. Se alguém te magoou, se alguém pisou nos seus sentimentos, se alguém fez algo que te feriu, não esqueça, cure, porque um machucado esquecido continua doendo quando você pisa nele. Mas quando nós curamos de fato, nós curamos de verdade, aquilo não nos machuca mais. A minha avó faleceu há alguns anos, ela convivia muitos anos com herpes zoster, eu acho que é assim que fala, por causa de uma catapora mal curada, segundo os médicos. A gente acha que foi isso, quando ela era criança.
Ou seja, um problema, uma doença mal curada, gerou anos e anos de dor quando veio estourar lá na frente. Ela ficou muito tempo sem isso, e de repente surgiu o herpes zoster nas costas, e ela passou muitos anos, mesmo depois das feridas terem cicatrizado nas costas, passou anos sentindo a dor. Ela sabia quando chovia, vai chover, por quê? Porque as costas estão doendo. E era assim, é sério isso, ela avisava e chovia. Por quê? Uma doença mal curada lá atrás. Uma doença emocional mal curada vai gerar anos e anos de dor. Então, o que nós aprendemos do capítulo 42 ao 44 é que se tivermos de escolher entre esquecer algo que nos foi feito ou curar, devemos buscar a cura. E o que aprendemos no capítulo 45 é que quando isso acontece, nós revelamos a soberania de Deus, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você foi chamado e foi, segundo o propósito do Senhor, amém? Se você foi chamado pelo Senhor, tudo aquilo que te aconteceu até hoje cooperou para que você estivesse aqui, liberto pelo Senhor. Então, se existia alguma coisa no seu coração, existia algum perdão não liberado no seu coração, lembre-se que aquilo que aconteceu foi para que aqueles que são chamados segundo o seu propósito tivessem tudo cooperando para o seu bem. Amém? Dá para entender isso? Foi assim com a vida de José. Eu até comentei com o Altemar que eu ia falar sobre a vida de Davi. Hoje, Davi a gente deixa para a próxima, que vale a pena. Foi assim com a vida de José. E vai ser assim com a sua também. Tudo aquilo que aconteceu, nós precisamos tomar um passo, assumir a responsabilidade pelo que é culpa nossa. E mesmo que não é, a gente precisa olhar e falar, olha, eu libero o perdão. Eu não ponho mais a culpa sobre aquele meu irmão, sobre aquela minha irmã, sobre aquela pessoa que eu segurei mágoa por tanto tempo. Eu libero o perdão. Eu vou avisar essa pessoa, se essa pessoa está amargurada com isso, eu vou avisar essa pessoa que ela não precisa, porque tudo aquilo que me aconteceu cooperou para que eu estivesse aqui hoje, adorando o Senhor meu Deus, liberto de todas as feridas, de todas as mágoas, de tudo aquilo que me foi feito no passado. Se você estiver aí com a sua família, com alguém da sua família, eu queria que você se aproximasse dessas pessoas. Se não tiver, você põe a mão no seu coração, lembrando da sua família. A minha está lá em cima, vou pôr a mão no meu coração. Está lá em cima e está em casa assistindo, provavelmente. Nós vamos orar ao Senhor. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, eu não quero constranger ninguém. Mas se você tem alguma mágoa ainda no seu coração, em relação a alguma situação que você viveu, se você não lembra, pede para Deus revelar a você. De repente Deus revela que não tem mesmo. Mas se você tem, a hora de liberar é agora. E é você tomando atitude, é você fazendo, é você assumindo responsabilidade sobre isso. Nós vamos orar em relação a isso, e nós vamos orar pelas nossas famílias. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Paizinho querido, que nos ama, nós queremos te agradecer porque o Senhor fala conosco através da vida desses homens de Deus, esses homens na Bíblia. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é aquele que está conosco, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos ensina todos os dias. E nesse momento, nós lembramos pela vida de José, que nós precisamos liberar perdão, nós precisamos largar, deixar de lado toda mágoa. E se por acaso nós somos os ofensores, aqueles que magoaram, Senhor, traz a nossa memória agora, revela agora, Senhor, aquilo que nós fizemos e nós não pedimos perdão, revela aquilo que nós fizemos contra o nosso irmão, contra o nosso familiar, contra a pessoa perto da gente, e nós ainda não pedimos perdão. Pode ter sido há 10 anos, 20 anos, ou ontem, ou até hoje, Senhor, que nós possamos de fato nos reconciliarmos com essas pessoas, porque, Senhor, nós aprendemos na história de José, que o Senhor continuou usando ele, apesar da mágoa que ele tinha, apesar dos problemas que ele ainda tinha, mas no momento em que ele conheceu, que ele reconheceu, ele encontrou os seus irmãos, e depois de tudo aquilo que ele pensou em fazer contra os seus irmãos, ele se arrepende, e apresenta aos seus irmãos a liberação do perdão. Então, Senhor,
nós queremos agora declarar diante do Senhor que nós vamos liberar perdão sobre essas pessoas que passaram pela nossa mente. Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor em primeiro lugar, e pedir perdão a justamente essas pessoas. E Senhor, se o problema é outro, se o problema é que nós fomos magoados, nós queremos agora liberar esse perdão, que essa mágoa saia do nosso coração, que não haja nenhum sentimento, Senhor, de ira ou de vontade de se vingar ou coisa parecida. A vingança sabemos que é do Senhor, e o Senhor às vezes decide simplesmente cuidar. Senhor, que nós possamos ter o sentimento que houve em José, que mesmo depois de ter passado por tudo aquilo, mesmo depois de ter pensado de várias formas de se vingar, ele percebe, ele reconhece que tudo aquilo que aconteceu foi para o bem dele e do povo de Deus. Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e nós aqui amamos o Senhor, e queremos colocar diante do Senhor a nossa família. Senhor, aqui estão famílias representadas, aqui no salão, aqui em casa, lá em cima. Senhor, eu peço que o Senhor cuide dessas famílias, que eles possam de fato cuidar uns dos outros, liberar perdão, pedir perdão, para cada coisinha, para cada detalhe, para que eles possam de fato se alimentar do Senhor e daquilo que o Senhor preparou para eles, para que nós possamos de fato caminhar diante do Senhor com a nossa família todos os dias, para que o Senhor possa encontrar espaço nas famílias, Senhor, assim como foi na família de José. Levou tempo, foi difícil, Senhor, que se cumpra agora Gênesis 45:5 nas nossas famílias, que haja restauração de tudo aquilo que o Senhor quer que seja restaurado. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe as nossas famílias, o Senhor cuide das nossas mentes, que nós possamos ser responsáveis e nos responsabilizar por aquilo que é nosso, aquilo que a gente precisa fazer, a nossa parte. Cuida de nós, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa família seja sempre bênção do Senhor, que a nossa família possa prosperar na sua presença, em nome de Jesus, que nós possamos caminhar todos os dias diante do Senhor, segundo o seu propósito, para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos familiares, para a nossa igreja, Senhor, em nome de Jesus. E Senhor, que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, que nos ensina, nos inspira, nos ensina a cuidar uns dos outros, que o perdão e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam sobre nós e sobre as nossas famílias, hoje e sempre. A igreja do Senhor unida diz amém, amém e amém. Que Deus abençoe uma semana de prosperidade familiar, a prosperidade de Deus na vida de vocês, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Aleluia.